Na videoaula de hoje eu trago pra você essa blusa, coloquei umas flores aqui, ó, opcional, tá? Não gostou, não coloca não. Ela é VSG, porém, assiste o vídeo seguinte que você vai ver que eu explico por medidas, você vai conseguir fazer todos os tamanhos. Usei a linha Raiz Artesanato Toque de Seda Tex 288, lembrando que essa tá com uma nova tecnologia, que é a tecnologia Hit 7. Essa é a cor 41 jeans. E agulha número 2 milímetros. Vamos lá ao nosso passo a passo. Lembrando, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva. Ative o sininho para você receber novidades toda semana. Então, vamos lá? Vou deixar o busto, o tamanho do busto e o comprimento aqui na descrição do vídeo. E também deixo mais informações na descrição. Para construir essa peça, nós precisamos de duas partes iguais a essa. Medida do busto dividido por 2. Então, aqui, ó, eu tenho 50 centímetros, porque eu vou fazer para um busto de 1 metro. Então, vamos lá. Antes de fazer as correntes iniciais, eu vou te falar quantos centímetros eu tenho aqui. Eu tenho 29 centímetros. Deixa eu dar uma puxadinha. Não, 30 centímetros, aqui, ó, 30 centímetros. Isso é o tamanho G. O tamanho M, você vai trabalhar 29 centímetros. E o tamanho P, 28 centímetros. Já o GG, 32 centímetros. Nessa parte de correntes. Vou te passar em quantidade de correntes e centímetros. Então, vamos lá. Para essa peça, se você usar a mesma linha que eu, a mesma agulha que eu, você vai trabalhar 68 correntes mais 3 para virar. Então, eu vou prender aqui a minha linha na agulha. E vou trabalhar 68 correntes. Já para outros tamanhos, eu não vou falar a quantidade de correntes, porque temos tensão de pontos diferente, tá bom? Então, tamanho G, 68 correntes. Outros tamanhos, como eu já orientei no vídeo, você vai trabalhar por medidas. Pronto, trabalhei 68 correntes. Mais 3 para virar. Volta aqui, ó, na correntinha número 4. Correntinha número 4, trabalha um ponto alto. Siga trabalhando um ponto alto para cada argolinha da tua base, até o final da carreira, até a tua última corrente. Eu vou até o final, deixa eu tirar do zoom. Vou até o finalzinho da carreira, viro e volto. Então, eu vou trabalhar 6 carreiras com ponto alto, da forma que tá aqui, ó. 6 carreiras. Aqui eu tenho 7 centímetros. Para outros tamanhos, você pode manter também essa mesma quantidade. Vou trabalhar essa repetição aqui, ó, de 6 carreiras e já volto para te falar os centímetros que você vai trabalhar embaixo do braço. Bom, vamos continuar. Lembrando que eu preciso de 50 centímetros, eu tenho 30. Então, 30 centímetros para 50, tá faltando 20 centímetros. Então, eu preciso de uma corrente de 20 centímetros. Não tem necessidade de contar. Eu contei, vou te falar aqui quantas eu trabalhei. Nesse caso, eu trabalhei 40 correntes, 40 correntes. Então, quando eu coloco a minha fita aqui, ó, eu tenho 50 centímetros, que é um lado do meu busto. 50 centímetros. Então, a minha corrente deu... Eu preciso de 20 centímetros, né? Se eu tenho 30, 40, 50, vou dar uma puxadinha aqui, ó. Tá quase chegando a 20, tá até um pouco menor. Só que eu vou deixar assim mesmo, porque no total, porque aqui, ó, por que que tá dando um pouquinho menos? Porque aqui onde eu tenho a corrente, ela trava porque a corrente, ela trava. Onde eu tenho ponto, ele abre. Então, eu passei uma medida inicial de 30 centímetros, né, 30, porém, o ponto, ele tem uma elasticidade, ó. Se eu for colocar minha fita aqui, ele tá com um pouquinho mais de 30 centímetros, não tem nenhum problema. Olha lá, ó, chegou a 32, sendo que eu passei uma medida inicial de 30. Aqui, ó, tá vendo? Então, isso é comum, tá? Não é porque eu trabalhei aumento, não trabalhei aumento, ele tá retinho. É porque realmente o ponto alto, ele tem uma elasticidade maior do que a corrente. Na verdade, não é maior, corrente não tem elasticidade, isso aqui é travado, ó. O ponto já, se eu fizer assim, ele vai abrir bastante. Bom, então, agora vamos continuar. Então, você vai trabalhar uma quantidade de correntes que dê o tamanho do teu busto.
tá bom? E vai cortar a tua linha e trabalhar uma outra parte, porque eu já fiz duas aqui, ó. Eu estou com as duas prontas. Então, eu vou pegar essa corrente que eu já trabalhei, nesse caso, eu trabalhei 40 correntinhas. Venho aqui na corrente número 3. E prendo com baixíssimo uma corrente, puxa aqui o fio. Agora, eu vou dobrar aqui, ó. E agora, eu vou trabalhar circular. Então, eu pego aqui a minha corrente e prendo lá do outro lado também. Só uma olhadinha para não deixar ela tão torcida. Aqui. Aí, você vai lá do outro lado e prenda na terceira correntinha também. Com baixíssimo. Pronto. Agora, a partir de agora, nós vamos trabalhar circular até o tamanho, o comprimento desejado. 3 correntinhas, no mesmo pontinho de base, um ponto alto, 2 correntes, e mais 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Não tem corrente de separação, pula 1 e 2 na número 3, um ponto alto. Pula 1 e 2 na número 3, outro leque, 2 pontos altos, 2 correntinhas, e mais 2 pontos altos dentro do mesmo espaço. Pula 1, 2, na terceira, uma corrente, Perdão, eu disse uma corrente, mas não tem corrente, é só um ponto alto. Pula 1, 2, na seguinte, outro leque. Eu vou trabalhar com essa mesma repetição por toda a volta. Provavelmente, eu vou ter que fazer ajuste, tá? Aqui, ó, porque eu não contei, só fiz a corrente, né? Eu vou seguir... Quando você chegar aqui na corrente, você também vai manter esse mesmo padrão. Sempre pulando 2, e você vai trabalhar por toda a volta. Com essa mesma repetição. Então, eu vou dar toda a volta... E já encontro com você no finalzinho da carreira. Lembrando, um exemplo, se aqui o seu exemplo der 10 leques, por exemplo, aqui você tem que ter 10 leques também nessa corrente, tá? Eu faço meu, volto e já te mostro como que ficou. Pronto, olha, já dei toda a volta. Aqui. Aqui embaixo desse braço, ó, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 leques. Não necessariamente precisa de 7, tá? É porque, como eu comentei, eu também preciso de 7 aqui pra ficar igual, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu precisei fazer ajuste, então aqui eu pulei somente um, ó. Pode fazer ajuste mais pra trás, se você preferir, tá? Então, eu pulei somente um, trabalhei o leque, pulei somente um, trabalhei um pontinho alto aqui, ó. E já finalizei na terceira corrente. Então, eu fiz um ajuste, ele deu uma amontoada, não tem problema, fica embaixo do braço, não vai aparecer. Lembrando que você pode fazer o ajuste um pouco antes, pra não deixar pra fazer tudo aqui em cima. Caminhei com ponto baixíssimo, ó, lembrando que o meu ponto alto tá aqui no meio. Precisa finalizar com ponto alto, tá? Porque é a sequência, leque, ponto alto. Caminhei com ponto baixíssimo até aqui dentro. Caminhei por uma vez, vou caminhar aqui mais uma, ó, porque eu quero dar início somente com a metade de um leque, 3 correntes e um ponto alto. Como que eu vou finalizar? Aqui um ponto alto, aqui dentro 2 pontos altos, e eu prefiro voltar. É bem simples, é só finalizar com um ponto alto e continuar, mas eu volto para mostrar. Eu vou trabalhar aqui mais umas carreiras, passa aqui pro vídeo da frente, ó. Pra você, quantas carreiras eu terminei, é só você passar que você já vai ver como eu finalizei. Bom, vamos lá. Eu tô na carreira número 3, porém eu vou trabalhar, eu vou finalizar todas as carreiras da mesma forma. Eu vou trabalhar várias carreiras. Aqui. Já trabalhei aqui atrás meu ponto alto, eu só estou repetindo, tá? Aqui dentro, ó, desse leque que eu só tenho 2 pontos altos, eu trabalho 2 pontos altos para completar o leque. E laçadinha na agulha, vai lá na terceira corrente e trabalha meio ponto alto. Começa tudo novamente, 3 correntinhas, somente um ponto alto aqui dentro.
E segue um ponto alto sobre o ponto alto, leque sobre leque. Então, eu vou trabalhar várias carreiras, várias. Eu não sei ainda quantas carreiras eu vou trabalhar. Deixa eu tirar do zoom. Aqui, ó. Então, eu vou seguir nessa mesma repetição e eu já volto. Bom, vamos lá. Eu trabalhei, vou falar em centímetros, vou falar em carreiras e em centímetros. Eu vou contar aqui. Um total de 23 carreiras e a última é acabamento, que eu já vou mostrar como que faz o acabamento. Então, ficou bem legal, olha só. Deixa eu passar para você em centímetros. Mas o comprimento é livre, você pode fazer maior, pode fazer menor. Aqui, ó. Eu vou colocar minha fita aqui onde eu comecei. 32 centímetros. Colocando aqui em cima, 40. Mas, você pode fazer outro tamanho. Bom, a última carreira, eu tô trabalhando dessa forma. Estou trabalhando porque eu ainda não finalizei. É um leque, porém, com um picô aqui em cima, ó. Deixa eu aproximar. 2 pontos altos, 3 correntinhas, um ponto baixo pegando aqui atrás do ponto, completa com os 2 pontos altos e ele fica dessa forma. Aqui, ó. Deixa eu só, que a linha tá enroscando aqui. Olha lá, ó. Aqui segue no ponto alto. Nesse caso, eu já cheguei no final da carreira. 3 correntes. Finaliza com baixíssimo. E corta a linha. Deixa eu arrematar esse com você, mas todos são arrematados com essa mesma repetição. A cola é a própria linha. Corta. Eu uso um cone para poder ter apoio. E queima, segura. Pronto. Agora, eu vou subir a alça. Bom, então, para construir aqui a alça, prenda a tua linha na agulha, eu venho nesse primeiro ponto. Prende com baixíssimo. 3 correntinhas. E um ponto alto para cada ponto alto da base. É a agulha 2, tá? Continuar aqui com a agulha número 2 milímetros. Eu vou trabalhar uma sequência de 10 pontos altos sobre 10 pontos altos. Já tenho 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Você pode fazer um pouquinho menor, se você preferir, tá? 2, 4, 6, 8, 10. Vira, 3 correntinhas. Eu vou pular esse ponto, ó, eu vou no seguinte e trabalho uma sequência de 9 pontos altos. Já tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Aqui dentro tem um. Vira 3 correntes e trabalha 9. Então, eu vou trabalhar 9 carreiras. Até já fiz aqui, ó, para saber quantas carreiras eu ia trabalhar. Ó, 9 carreiras. 9 carreiras, pra mim, deu certinho, que eu já experimentei. Só que antes de você experimentar, você vai puxar, tá? Puxa isso aqui, ó. Senão o ponto chega no lugar depois, a alça fica caindo. Deu... Vou puxar aqui pra medir, ó. Deu 12 centímetros, 12,5. Então, eu vou trabalhar aqui 9 carreiras. Você pode unir tanto com agulha de tapeçaria, quanto que eu já uni aqui, ó. Ou com a própria agulha mesmo, com ponto baixíssimo. Faça aqui o meu, já volto pra gente fazer o acabamento. Bom, vamos lá ao nosso acabamento. Eu vou começar aqui com você, vou explicar como eu fiz,
Mas já até vou adiantar e mostrar aqui esse lado, ó. Eu trabalhei só carreiras com pontos baixos. E aqui na frente também, ó, só carreirinha com ponto baixo. Ponto baixo para cada ponto da base. Então, vamos lá, eu fiz assim, ó. Prende a toalhinha na agulha. Começar aqui embaixo do braço. Para cada espaço, eu trabalhei 3 pontos baixos. Todas as linhas que você encontrar aqui no caminho, você vai trabalhar por cima dela. Assim, ó, sempre conduzindo a tua linha. Então, sempre 3 pontos baixos para cada espaço que eu tenho na base. 1, 2 e 3. Aqui dentro, 1. E aí, eu vou seguir 1, 2 e 3. Passa próximo, 3. 1, 2 e 3. Aqui dentro, 1. Aqui já posso soltar. Aí, sigo aqui no 3, ó. Dois e 3. 1, 2 e 3. Aqui dentro, 1. Aqui, ó, eu não vou trabalhar, eu já venho direto para esse ponto e trabalho 2. Seguinte, 2. Nessa união de carreira, tem um espacinho bem aqui, 1. E aí, eu vou seguir 2, 2, aqui no meio 1. 2, 2, aqui no meio 1. E eu vou dar toda a volta e vou trabalhar mais uma carreira. Eu trabalhei 2 carreiras, ó, de ponto baixo. Aí, a carreira seguinte é um ponto baixo para cada ponto baixo da base. Corta a tua linha, arremata o fio e a peça já vai estar finalizada. Bom, eu falei a peça finalizada, porém, eu optei por colocar umas florzinhas aqui, ó. Eu vou mostrar como eu fiz, é opcional, tá? Porque como a frente e as costas ficou igual, eu coloquei essas flores pra diferenciar um lado do outro. Então, vamos lá que eu vou mostrar como eu fiz essas flores. Não dá pra ver direito, né? Aqui, ó. Então, vamos lá. Vou trabalhar aqui o anel mágico ou 5 correntes. Anel mágico é melhor porque você controla. Uma correntinha, aqui dentro, agulha, vou seguir aqui na agulha 2. Aqui eu vou trabalhar 15 pontos baixos. Já tenho 1, 2. Feito 15, puxa. Finaliza aqui onde iniciou com o ponto baixíssimo. 3 correntinhas. Vou trabalhar por cima dessa linha aqui, ó. Vem no ponto da frente, busca a tua linha, passa 2, deixa na agulha, no seguinte, puxa, passa 2, deixa na agulha, seguinte, passa 2, 4 na agulha, passa tudo. 3 correntes. No mesmo pontinho de base, um ponto baixo. Repita 3. Agora, eu vou só repetir. 3 correntes no ponto seguinte, passa 2, deixa na agulha, seguinte, passa 2, deixa na agulha, seguinte, passa 2, deixa na agulha, passa tudo, repita. 3 correntes. No mesmo ponto de base, um ponto baixo. 3 correntes. Eu vou repetir por 5 vezes. Pronto. Finaliza aqui onde eu coloquei esse meu ponto alto, é bem aqui no início, com o ponto baixíssimo, uma corrente, corta, trazer a linha aqui pra trás, esse aqui também, ó. E arremata. Pronto.
Agora, é só você colar aonde preferir. Dá até, acho que eu vou fazer até mais uma. Eu usei essa cola, só que ainda é um teste, tá? Essa Pega Mil aqui, ó. Cola universal. Mas você pode costurar, não tem cola, costura. Essa cola eu nunca usei pra colar. Então, eu tô fazendo um teste aqui com ela. Eu gosto sempre de testar, aprovar ou não aprovar. Essa eu não sei se cola, porque é a primeira vez, como eu já disse. E eu vou colar só pra ficar ajustada aqui. Depois, se precisar, eu costuro. Vou colocar aqui, ó. Essas eu colei, ó. Aparentemente tá colando. Mas lembrando, gente, pode costurar, tá? Costura é mais segura. Eu sempre gosto de costurar. Bom, então eu vou fazer só mais uma. Vou colocar aqui, ó. Ou mais umas, não sei. E assim, agora sim a nossa peça está finalizadinha. Muito obrigada pela tua companhia até aqui e até a nossa próxima videoaula.